Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, pega muita gente. A tal da ansiedade antecipatória. Sabe aquela sensação de ficar se preocupando com coisas que nem aconteceram ainda? Então, vamos entender de onde isso vem e, o mais importante, o que fazer para lidar com isso e viver mais no agora. Essa frase, ela resume tudo, né? É exatamente isso. Sofrer por algo que ainda não é real, que só existe na nossa cabeça. É como se a gente vivesse dentro de um filme de suspense sobre o futuro, um que a gente mesmo cria. E o pior, a gente acaba acreditando nele. E tá aí a pergunta que começa tudo, a que fica martelando na cabeça. E se aconteceu pior? Essa pequena semente que tira a gente do presente e joga lá na frente num futuro cheio de perigos que, na maioria das vezes, a gente só imaginou. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa história de sofrer por antecipação. É um estado mental onde a gente simplesmente para de viver o agora. Em vez disso, a mente fica presa, rodando sem parar simulações dos piores cenários possíveis. E olha só o ciclo que isso cria. Começa com: e se eu gaguejar na apresentação? Ou e se ninguém conversar comigo na festa? Quanto mais a gente alimenta essas perguntas, mais elas parecem reais, sabe? E de repente a gente está preso numa teia de possibilidades que, sinceramente, quase nunca acontecem. Agora, a coisa complica de verdade. Porque essa angústia toda que começa na mente vira uma reação física muito, mas muito real. O nosso corpo, coitado, ele não sabe diferenciar o que é uma ameaça de verdade e o que é só um pensamento. É isso mesmo. Para o nosso sistema nervoso, pensar num desastre é quase a mesma coisa que estar vivendo um. Aquela resposta de luta ou fuga é acionada na hora, preparando o corpo para um perigo que, na verdade, só existe na nossa cabeça. Aí, o coração dispara, começa a bater mais forte, bombeando sangue para uma ação que nunca vai acontecer. A respiração fica ofegante, curta, como se a gente estivesse correndo de alguma coisa. E os músculos ficam todos tensos, prontos para a briga. E o resultado de tudo isso? Um cansaço enorme, um esgotamento total, tanto físico quanto mental. E tudo por causa de um pensamento. Agora, vamos parar um pouco aqui, porque esse ponto é o mais importante de todos. A imensa maioria das coisas que a gente teme simplesmente não acontece. É sério. E mesmo quando alguma coisa dá errado, quase nunca é a catástrofe que a gente desenhou na mente. Tá, mas então por que a gente faz isso com a gente mesmo? É um defeito de fábrica? Não, não é bem assim. Na verdade, essa ansiedade toda é uma tentativa do nosso cérebro de nos proteger. É uma intenção boa, sabe? Mas a estratégia que ele usa é bem falha. Esse mecanismo tem até nome: previsão exagerada. O cérebro pensa mais ou menos assim: ok, se eu imaginar a pior coisa que pode acontecer e me preparar para ela, nada vai me pegar de surpresa. O problemão é que a gente fica tão focado em se preparar para o desastre que nunca chega, que acaba esquecendo de viver a vida que está acontecendo agora. E aqui está o ponto da virada. Se o problema é pensar demais sobre o futuro, a solução não pode ser pensar ainda mais sobre o problema. Faz sentido, né? A saída é, de propósito, trazer a nossa atenção de volta para o único momento que existe de verdade, o agora. Certo. Mas como a gente faz isso na prática? Como é que se sai desse filme mental e se volta para a realidade? Vamos ver umas técnicas bem simples, mas que são super poderosas para a gente se ancorar de novo no presente. Isso é uma coisa que dá para fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Primeiro passo, observar. Só nomear mentalmente 3 coisas que você está vendo aí ao seu redor. Segundo, sentir. Sinta a pressão dos seus pés no chão, a textura da sua roupa. E terceiro, e talvez o mais importante, respirar. Inspira devagar, contando até 4, e solta o ar contando até 6. Essa expiração mais longa é o que ajuda a acalmar o sistema nervoso. É simples, mas funciona, que é uma beleza. Bom, além de se ancorar no presente, tem outra ferramenta incrível para lutar contra essa paralisia da ansiedade: a ação. Mas calma, não é qualquer ação. É a menor ação possível que você conseguir imaginar. A lógica é a seguinte: o medo, ele cresce quando a gente fica parado. A inércia é o alimento dele. Então, quando a gente fica só pensando, se preocupando, o medo vira um monstro. A ação, por menor que seja, quebra esse ciclo na hora. Funciona assim, ó. Primeiro, a gente identifica o que está causando ansiedade. E aí vem a pergunta de ouro: qual é o passo mais ridículo de pequeno que eu posso dar hoje para lidar com isso? Não é sobre resolver tudo de uma vez, é sobre mandar uma mensagem.
Escrever um parágrafo. Trabalhar naquilo por 5 minutinhos. Só isso. E essa é a mágica. Cada pequena ação tira um pouco do combustível do medo. Ela mostra para o nosso cérebro que, opa, peraí, dá para lidar com isso. O monstro não era tão grande assim. A ação cria movimento e é o movimento que espanta a ansiedade. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A gente não precisa ter um controle perfeito do futuro, até porque isso é impossível. A gente precisa, na verdade, é mudar a nossa relação com ele. Em vez de tentar controlar o que não dá para controlar, a gente pode simplesmente enfrentar o que vier. Um passinho de cada vez, vivendo de verdade o único tempo que a gente tem, o agora.